Começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimete. Eu sou Maurício Oliveira e olha, hoje tem uma novidade aqui espetacular, porque eu sou fã desse cara. Olha, o tanto que a gente encheu o saco desse rapazinho. Não, vamos lá, deixa Thiago e Divando um pouquinho pra lá, eles voltam depois e tal, pra trazer ele, que é gerente técnico da Ambimete. Hoje eu tô aqui com o Elton Silva. E aí, Elton, vamos nessa? E aí, Maurício, vamos lá, né? Vamos enfrentar esse desafio aí, mas estamos juntos. Que coisa boa. Engenheiro químico. Então, a gente vai falar mais sobre ele depois, viu? Engenheiro químico, mestrando em ciências de um monte de coisa do monitoramento ambiental. Sabe tudo sobre esse negócio aí. Mas ele vai falar mais sobre ele depois, em outros momentos, até porque hoje a gente tem uma convidada também aqui no nosso podcast. Ela que é lá da empresa Swap Energia, uma super parceira da Ambimete. O currículo dela é gigantão. Se eu fosse falar só do currículo dela aqui, ia dar uns 5 podcasts aqui, ó. Ela que é graduada em ciências biológicas e ciências ambientais. Ela tem aí pós-graduação em gestão ambiental, pós-graduação em qualidade da produtividade, carreiras, lideranças, coaching, tá lá na Swap Energia há um montão de tempo, porque vou deixar que ela mesmo fale com vocês, Marcela Ribeiro, gestora de segurança da saúde e meio ambiente da Swap Energia. Seja bem-vinda, Marcela. Olá, pessoal, obrigada, fico lisonjeada pelo convite e poder contribuir com a Ambimete, que é uma grande parceira nossa aqui da Swap Energia. Eita, que coisa boa. Para começar bem, Marcela, fala um pouquinho mais sobre você, o que você faz aí na Swap, conta um pouquinho da sua rotina. Fica à vontade aí para começar bem esse podcast. Então, eu sou responsável pela área de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, né? Há uns 3 anos atrás me deram de presente também a área de gestão de pessoas, que foi uma grata surpresa e tem sido muito prazeroso também conduzir essa área de gestão de pessoas. Eu sou formada em Ciências Biológicas com modalidade em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí a gente vem construindo aí essa gestão, né, aqui dentro da maior termoelétrica a óleo do país. São 8 anos já de atuação aqui na Swap Energia. Já sinto como se fosse a minha segunda casa. Então, é isso que a gente tem feito por aqui, né? Gerado energia e distribuído para chegar na casa de todo mundo e contribuir aí para o desenvolvimento do país. Eita, coisa boa, Elton. Vamos lá começar sobre o conteúdo aqui. Marcelo, normalmente a gente começa os nossos podcasts numa questão um pouco mais conceitual, né? E aí eu queria saber de você, assim, em linhas gerais, né? Quais as atividades envolvem o processo de geração de energia a óleo combustível? Então, eu podia descrever para vocês algumas etapas do processo, né? A gente tem o processo de compra do combustível, a gente aqui trabalha com óleo combustível pesado, o OCB1, e foi uma opção de projeto fazer a aquisição do OCB1 especial, que ele tem um quantitativo de enxofre menor, né, do que os outros óleos. Já pensando nas questões ambientais, né, no cuidado com o meio ambiente. A gente tem a logística desse combustível, a gente está localizado aqui perto do Porto de Swap. E então tem essa facilidade de logística desse combustível através de caminhões. A gente tem o descarregamento e análise química desse combustível, operação das máquinas, acompanhamento das demandas junto ao ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Fazemos o acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas dos nossos motores, né? Combustão, o processo de combustão e de geração de energia, que a gente chama de operação propriamente dita. Entrega dessa energia, né, elevação e transferência através das linhas de transmissão, gestão da subestação, a gente tem uma subestação aqui interna. Temos a linha de transmissão com aproximadamente 5,5 quilômetros, onde onde a gente consegue entregar essa energia que é produzida na CHESF e a CHESF faz a distribuição.
Ô, Marcela, só contribuindo um pouquinho, né? Eu acho que você é especialista nisso, né? Mas essa questão do óleo, ela é extremamente importante, né? Principalmente para as emissões. E aí, pegando o gancho da pergunta do Maurício, né? Existe uma classificação, né? Para esses óleos, né? Como você mesmo já falou. E, basicamente, a classificação dele é de acordo com a viscosidade e a quantidade de enxofre que existe na sua composição, né? Todos esses óleos, eles têm na sua composição 1% de enxofre, né? Como a Marcela já tinha falado. Então é extremamente importante essa quantidade de enxofre, porque ela é determinante lá no final do processo na emissão de poluentes para a atmosfera, para a gente poder fazer os controles, né? A gente faz um monitoramento do ruído também, da qualidade do ar na região, né? No entorno onde a Swap Energia está localizada. A gente fica aqui no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A gente tem a gestão de resíduos sólidos também, é importante para a gente. Mas, sem dúvida, as emissões atmosféricas são o ponto crucial do nosso acompanhamento. Tá, entendi. E aí, é claro, eu imagino que em todos esses pontos você deve ter aí um super dashboard, um super acompanhamento de todos esses indicadores ambientais para que vocês tomem as decisões de acordo com o que os indicadores estão mostrando, né? Eu fico imaginando que você deve ter uma super telona aí, ou então um monte de relatório para você analisar aí, né, Marcela? Tem alguns relatórios e alguns indicadores. Na verdade, a Swap Energia está participando agora de uma mudança um pouquinho no cenário, onde a gente está formulando todos os indicadores das áreas num processo de gestão à vista. Joia! Então, a gente está nessa fase de concepção dessa mudança. Como bom administrador, já gostei da ideia, já, assim, adorei e estou apoiando esse negócio aí, viu, Marcela? Mas olha só, assunto extremamente importante para a gente continuar aqui falando sobre termoelétricas, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha e a gente volta daqui a pouco com o Ambicast, o podcast da Ambimed. E você que tá aí, ó, está ouvindo, tá aí no YouTube, não esqueça não. Já deixa o seu peteleco aqui no like, já faça os seus comentários, ative o sininho, não deixe de se inscrever e curta todos os vídeos. Mas ó, daqui a pouco você vai para os outros vídeos. Continua aqui com Marcela lá da Swap Energia. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o nosso Ambicast, o podcast da Ambimed. E aí, já curtiu? Já se inscreveu no nosso canal? Já deixou seus comentários? Compartilhou o conhecimento para todo mundo? Já? Então, ó, vem aqui com a gente, que hoje a gente está aqui com Marcela Ribeiro, gestora de segurança, saúde e meio ambiente lá da Swap Energia, falando sobre esse tema maravilhoso. Já estou adorando esse negócio aqui de termoelétricas. Marcela, veja só, existe uma legislação ambiental aí, né? Que deve trazer parâmetros, né, normas, as regras, né, Elton, em relação às atividades das termoelétricas. E fala um pouquinho mais sobre a legislação ambiental para as atividades de termoelétricas a óleo combustível. Então, aqui a Swap Energia ela tem uma especificidade e eu conto muito com a ajuda da Ambimed na condução disso, né, quando a gente trata com os órgãos ambientais. O nosso processo ele é de motores de combustão interna, para o qual a gente não tem legislação nacional. Então, é uma briga que a gente tem sempre, assim, argumentando com o órgão, que eles tentam sempre nos enquadrar, né, dentro dos parâmetros estabelecidos pela CONAMA 382, porém, ela trata de motores de combustão externa, que é um processo bem diferente do nosso. Então, o que é que acontece? Eu nunca consigo, dentro de combustão interna, me enquadrar num processo que existe de legislação para combustão externa. Então, é um
uma das especificações que a gente tem. Mas a CONAMA 382 ela é um excelente norte para termoelétricas em geral, infelizmente não se adequa ao nosso processo. Aham. O que a gente tem recentemente é uma legislação que foi criada, né, foi um estudo que foi feito pelo Estado do Paraná e gerou uma lei estadual que define parâmetros para motores, parâmetros de emissão para motores de combustão interna. Então, a gente sempre faz uma correlação com esses parâmetros e a gente sempre se baseia também nos parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial, pelos quais, né, os nossos motores, que são motores Wärtsilä, a engenharia de projeto, ela seguia dentro desses parâmetros do Banco Mundial. Entendi. Tá? Isso. Entendi. Ô Marcela, não sei se você se recorda, né? Mas a gente participou, né, dessa briga aí um pouquinho com vocês, até a gente se enquadrar numa situação que ficasse legal para o entendimento do órgão ambiental e ficasse legal também para a SUAP, né? E aí, a gente, só explicando um pouquinho o que a Marcela falou, né? A gente tem a 382, o Banco Mundial e a SEMA, que é a 416 lá do Paraná, né? Que é um órgão estadual, tá? Então, qual é a grande jogada, a grande sacada? É isso que a Marcela falou em relação à combustão interna, tá? E a 382, apesar dela ela ter um anexo específico para óleo combustível, mas ela não contemplava a situação da SUAP. Que né? é específica. Que é específica, diferente. Exatamente. A principal causa dos altos valores era a questão da correção de oxigênio. Né? Não sei se a Marcela se lembra, né, Marcela, que a 382, ela precisa, quando você faz um monitoramento, lá na saída da chaminé dos gases, você precisa fazer uma correção de oxigênio, que é para você chegar com esse resultado e comparar com os padrões que está determinado na legislação. Então, na saída lá da chaminé, quando a gente faz o monitoramento, a gente está com um oxigênio em torno de 12 a 14, 15, enfim, tem essa variação aí de acordo com o processo. Só que a gente precisava corrigir para 3%. Quando a gente fazia essa correção, o resultado estourava, né? Subia demais. E aí a gente ultrapassava os limites determinados na 382. Só que ultrapassava, estava sendo comparado, mas não era adequado para aquele tipo de processo. Uma questão só ligada à memória de cálculo necessariamente, não à emissão, o poluente sendo emitido na atmosfera, imagino. Isso, exatamente. Então, esse foi um trabalho, né, que a gente fez, né, e aí a gente, a CONAMA 382, ela é de 2006, né? E aí, quando foi em 2014, a SEMA ela lançou essa resolução 416, no qual ela descreve o processo específico para SUAP Energia, por exemplo. Que joia, né? Então, entendeu? Para combustão interna. Exatamente, para combustão interna. E aí, ela faz esse ajuste no oxigênio, que aí ela não pede mais a 3%, ela pede a 17%. Na memória de cálculo, da correção, fica mais... E aí fica mais adequada para o processo. E aí quando a gente fazia a correção para o 17%, aí o resultado ficava mais coerente para o tipo de processo que estava acontecendo lá na SUAP. Tá? Então hoje, nos trabalhos que a Ambimete executa lá para a SUAP Energia, no relatório, a gente trabalha com 3 comparações. A gente compara com a CONAMA 382 para óleo combustível. Perfeito. A gente trabalha com a comparação para o Banco Mundial, que a Marcela citou agora esse caso. Exatamente, que a correção de oxigênio é para 15%, né? E a gente trabalha com a SEMA, que é para correção a 17%. Então a gente apresenta para o órgão ambiental essas 3 situações. Tá? E aí, através de texto, de conversa, a Marcela deve ter se reunido bastante com o pessoal do órgão. Imagino. Para tentar explicar isso aí. Mas aí... A gente já tentou conduzir com eles uma parceria, né? Que podia ser até utilizando essa parceria que já existe com vocês, né? Com a Ambimete.
para a criação de uma legislação estadual, né, voltada para motores de combustão interna. A gente ainda vem nessa negociação, mas eu acredito que a gente ainda vai conseguir essa adequação. Que super desafio aí, né? Que super desafio, né, Marcela? Bem, né? Desafiador. Mas diga aí. E outro fator importante que aconteceu, assim, considerando a questão de legislação, é que em 2015 surgiu um decreto, que foi o decreto 8.437, onde ele enquadrava a geração termoelétrica acima de 380 megas para ser licenciado pelo órgão ambiental federal. Então, isso foi a gente passou por uma dificuldadezinha de entendimento entre os órgãos, entre o estadual, que conduziu todo o processo de implantação, né, da SWAP Energia, operação e tudo, para o órgão federal. E a gente conseguiu, ali, ao longo dos anos, eles conseguiram fazer uma parceria, um acordo de cooperação técnica. Isso tudo a gente acompanhando e mediando com os dois órgãos, com o IBAMA e aqui localmente com o CPRH, para que a gente conseguisse continuar fazendo esse acompanhamento com o órgão estadual devido à proximidade, né? Porque o IBAMA é em Brasília. Sim, melhor discutir com o órgão estadual, que está mais próximo, que então, consegue analisar mais fácil as indústrias do estado. Muito mais fácil, né, Marcelo? Conhece todo o histórico, né? Perfeito. Já conhece todo o histórico, todos os programas da época do licenciamento, enfim. Muito mais fácil, assim, né? Então, isso quer dizer que a gente tem a legislação, né? Impactando de forma, eu sempre gosto de citar aqui, de forma muito positiva para que a gente se mantenha dentro dos limites das emissões, etc. Mas eu queria ouvir de você, Marcela, qual a importância desse monitoramento ambiental nessas várias etapas aí do seu processo. Para você, enquanto gestor ambiental, eu queria que você dissesse um pouquinho, conversasse um pouquinho com a gente sobre essa importância do monitoramento. Ele é primordial para a gente evitar, né, impactos ambientais, para que a gente possa agir preventivamente, né, para evitar impactos ambientais. Até como ação preventiva também, a SWAP no início da operação, ela também instalou aqui internamente poços de monitoramento do lençol freático, para que a gente pudesse acompanhar se no primeiro ano de operação a gente teve impacto ou não ao lençol freático. Então, assim, a gente tenta sempre agir preventivamente e continuar no cenário que a gente tem de 8 anos de operação, sem nenhum acidente ambiental, graças a Deus. Perfeito. Né? E com todos os impactos, né, de uma operação como essa, desse porte, sendo muito bem monitorados e acompanhados. E as decisões? Vocês têm reuniões? Como é que funciona aí? Eu gostei da ideia do painel de gestão à vista, né? Adoro essa questão, como bom administrador que sou, que gosto de ver os números. E aí, vocês se reúnem? Como é que é o dia a dia das tomadas de decisão para manter esse monitoramento ambiental como subsídio das decisões que vocês tomam? Então, a gente tem uma programação anual, né? Quando a gente faz o orçamento do ano, a gente já faz a programação do que é que vai acontecer no ano seguinte. Por exemplo, ano passado, no final do ano, foi ano de renovação de licença, né? Esse ano a gente está renovando a licença da linha de transmissão. Então, a gente já tem um cronogramazinho de todas as atividades que vão acontecer ao longo do ano na área de SMS. E a gente faz reuniões periódicas para acompanhar a execução desses programas. Tá, entendi. E Elton, a gente deve ajudar bastante aí, né? Qual é a contribuição da Ambimet em relação a essa tomada de decisão aí junto com o pessoal da SWAP? Não, a Marcela, ela sabe disso, que pode contar conosco, né, para o que ela precisar lá. E aí a gente, acho que pouco mais de um mês, né, Marcela, a gente teve um estudo de dispersão, né, e até mais um monitoramento, né, que comprova o comprometimento da SWAP Energia com relação a
a preocupação ambiental. E aí, quando a gente finalizou esse processo, a gente marcou uma reunião, né, Marcela? Eu, Marcela, o Glauton e o Vanias. E a gente passou ali quase 2 horas discutindo o relatório, né, Marcela? Das particularidades que envolvia aquele estudo, enfim, tentando explicar e tirando todas as dúvidas para que a Marcela pudesse fazer a gestão da melhor forma possível, né? De acordo com esse estudo, aí gera uma série de outros estudos, né? Aí vem para a qualidade do ar que a gente tá realizando. A Marcela também faz o monitoramento das emissões, né? Dos gases lá que saem da chaminé. Então, assim, a gente é parceiro topado da Marcela, ela sabe disso e a Marcela, junto com a SUAP, faz a gestão muito bem. Estão muito preocupados com relação ao meio ambiente e a gente dá todo o apoio possível. E ela trouxe uma demanda nova, né, Marcela, da sexta-feira para cá, e a gente já está dando esse apoio de uma nova de uma nova perspectiva, acredito que é um novo desafio, né, Marcela? Esse novo projeto que, se Deus quiser, vai conseguir colocar para frente. E mais uma vez a gente fica muito feliz de a gente poder tá ajudando e participando desse crescimento da SUAP, né? Então, a gente está sempre disponível para ajudar a SUAP Energia nesse processo. Marcela, veja só, essa termoelétrica, especificamente falando, né? Existe o processo de geração de energia a óleo, né? O combustível é óleo, né? E aí, mais especificamente falando sobre isso, eu fico imaginando aqui, né, que a qualidade, né, desse combustível pode influenciar o processo, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é a escolha desse óleo, né? O OCB1, já aprendi, viu? De que forma esse óleo ele impacta, né? Ele interfere principalmente no seu processo e nas emissões atmosféricas? Então, acho que Elton deu uma pincelada no início, né, sobre isso, mas assim, dependendo da composição físico-química desse combustível, né, no nosso caso é o OCB1, ele vai ter mais ou menos enxofre, né? Isso vai adentrar na câmara de combustão dos motores, né? E dependendo dessa qualidade físico-química do combustível, a gente pode ter uma variação, né, na emissão de gases de efeito estufa. E isso interfere também no processo da geração de energia? Você tem uma otimização do teu processo ou uma diminuição da produtividade do teu processo? Como é que funciona? Não necessariamente. O que a gente já verificou, na verdade, já houve um caso da gente receber um combustível que a gente achou que não estava com uma qualidade muito boa e a gente ter uma geração maior de resíduo oleoso. Porque o combustível, antes de entrar na máquina, ele passa por um processo de filtragem. Como se ele passasse nessa filtragem, a gente conseguisse remover dele água e algumas impurezas que não são necessárias para o processo de queima e para que o motor faça uma melhor queima, né? Essa geração de energia. Então, a gente acompanhou, verificou um processo, uma geração de borra assim, descomunal, que é o nosso maior volume de resíduo que a gente tem aqui na planta, né? Que é esse resíduo oleoso. Tá, entendi. Deixa eu contribuir um pouquinho com a Marcela, né? Como ela falou, não tem tanta diferença com relação ao processo, mas a escolha do combustível ela está diretamente ligado ao que vai ser emitido de gases. Interessantíssimo isso, porque a produção não vai ser tão afetada. A produção continua, né? Mas a gente pode ter essa variação nas emissões atmosféricas, e aí não é ideal, né? Sim, perfeito. Exatamente. E aí, como a gente já falou da questão da presença do enxofre, né? E aí o enxofre, ele está presente nos combustíveis fósseis, né? E aí o óleo, o combustível, ele é um deles, tá? Então, quanto mais enxofre presente no óleo, isso aumenta a quantidade de emissão do composto de enxofre. Que hoje, na atmosfera, lá na questão da SUAP Energia, a gente faz essa medição
do óxido de enxofre, que é o SO2, que é o dióxido de enxofre, e o trióxido de enxofre, que é o SO3, tá? Então, assim, a escolha, ela é primordial de uma quantidade de óleo com a menor quantidade de enxofre possível. Porque, como a Marcela falou, existe a emissão de gases que vão contribuir para o efeito estufa, e isso acontece. Mas também a gente começa a falar de outros problemas que podem ocorrer. O enxofre, quando ele é emitido diretamente para a atmosfera, ele pode acontecer algumas reações. E essas reações, elas podem ocorrer, por exemplo, o SO2, ao acontecer a reação com o oxigênio, ele forma o SO3, tá? Que é o trióxido. E o SO3, quando ele reage com a molécula de água, ele vai se transformar em ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico é uma das causas da chuva ácida. Perfeito. E aí a gente começa a entrar num ciclo, né, que aí acaba causando grandes problemas, não só para a comunidade ao redor, como também em outras comunidades. Porque aí entra, a gente pode... E aí, se eu for entrar aqui na discussão, aí, né, a gente pode entrar na dispersão de poluentes atmosféricos, que podem ir para outras regiões, e aí vai afetar a fauna, a flora, enfim. Existe uma série de problemas que pode acontecer. Então, a escolha do combustível tem esse agravamento, entendeu? Então, tem que realmente ser observado. Eu não sei se a Marcela tem esse conhecimento, se o estado de Pernambuco tem algum limite para a presença de enxofre no óleo combustível, porque alguns estados, né, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, eles obrigam que o óleo combustível utilizado na indústria ela tenha no máximo 1% de enxofre, né, que é justamente para minimizar essa emissão. Entendeu? Aí, quanto menos no combustível, menos na emissão. Claro. E aí, Marcela, seria uma pergunta, não sei se você sabe informar sobre isso, né? Mas, eu desconheço essa determinação, né? Isso, na verdade é uma determinação do próprio Estado, né? Então, mais... do Estado se está mais avançado ou não na legislação. Exatamente, né? Como, por exemplo, foi falado aqui da SEMA, né? Da resolução SEMA lá do Paraná, que ela tem essa norma, essa legislação, essa resolução lá do Estado, né? E aí já pegando um pouquinho do adendo, né? Fazendo uma comparação da CONAMA com relação à legislação estadual, a legislação estadual ela pode ser mais restritiva que a federal. Ela não pode ser ter um limite maior. Exatamente, ela pode restringir. Entendeu? E aí, voltando para a questão do enxofre, que seria o caso. A CONAMA, que é a federal, ela não fala nada, mas a legislação estadual ela cita essa questão dessa obrigatoriedade dessa porcentagem de enxofre. Louvável essa iniciativa da SUAP de manter a qualidade, né, do seu combustível, Marcela, porque a gente sabe que o impacto ambiental é menor, então a gente sempre aqui nos nossos podcasts, a gente sempre trata de uma maneira muito carinhosa as empresas que realmente se preocupam com o meio ambiente e não necessariamente só com as questões de produção, mas assim, qual é o impacto que está sendo, de alguma forma, qual é o impacto que a indústria, a empresa e etc. E aí eu fico aqui querendo aprofundar esse tema, Marcelo. Eu queria ouvir um pouquinho de você, já que você comentou, né? A Suap Energia é uma das grandes aí da América Latina, a maior do Brasil nessa questão da utilização da energia a óleo. Eu queria saber de você qual a sua expectativa em relação à frequência, né, dessas indústrias, das operações da termoelétricas, se estão ampliando, se estão diminuindo, se estão crescendo no país. Como é que está sendo isso aí? A gente entrou em operação comercial em janeiro de 2013, né? A Suap Energia ela foi concebida para ser uma planta em stand-by, ela poder suprir, né, as demandas naturais do sistema elétrico nacional. Porque o sistema elétrico sabe que tem confiabilidade na Suap Energia. Então, são 382 megawatts aí para serem entregues nacionalmente, né? Não é uma coisa que pode ser só para a região
de Pernambuco. Então, isso é muito, muito importante para a gente. A gente tem vivido, na verdade, um período úmido bastante favorável, né, para as bacias hidrográficas. Ok. Então, o que a gente vem acompanhando aí é as termoelétricas dando, né, vazão à demanda energética nacional. E a gente tem acompanhado também o crescimento, né, de investimentos em energias renováveis, como as eólicas, as solares, né, a eólica em maior potencial. Então, isso vem fazendo com que a termoelétrica ela possa voltar à sua proposta, né, de ser realmente um apoio, um suporte grande e confiável para o sistema energético nacional. Eu gostei dessa sua palavra aí, confiável, né? Até porque a gente tá vivendo cada vez mais um momento de consumo, né? De demandas energéticas, né? Dos aparelhos, dos equipamentos e tal. De alguma forma, né? Eu gostei dessa sua fala porque traz uma importância para as termoelétricas ainda no sistema do país, né? Na sua opinião, como é que tá isso, né? Qual a importância das termoelétricas, além de ser uma questão confiável, né? De ser um bom subsídio ali para a gente confiar que vai ter energia? Olha, elas são 100% flexíveis, né, ao sistema elétrico nacional. Elas são a disponibilidade delas é total, 24 horas por dia, para entrarem em operação quando demandadas pelo sistema elétrico nacional, né? Além do que, elas conseguem atender com rapidez essas demandas. Então, eu rapidamente consigo, eu vou usar uma linguagem popular, rapidamente eu consigo ligar uma térmica como essa e começar o processo de produção atendendo às demandas do Sistema Interligado Nacional, né? Entendi. Com os investimentos em energias renováveis, as térmicas se fortalecem também no fornecimento de potência, além de energia. Tá. Aí deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Eu quero saber como é que é. Eu quero saber como é que é essa diferença de potência e energia aí. Explica pra gente aí, Marcela. E eu só consegui entender quando eu ouvi essa analogia, né? Faz de conta que eu tenho uma tubulação grande e eu vou jogar água de um ponto para o outro. Tá? Ok. Vamos dizer que eu comece com uma mangueirinha bem fraquinha, eu jogo um balde de água. Vamos dizer que eu comece com um balde de água aqui. Vai chegar alguma coisa aqui, vai chegar a água aqui nesse ponto final, né? Não sei a que tempo, não sei quantitativo, enfim. Quando eu jogo um jato de água aqui contínuo, eu vou ter um volume, uma vazão, né, uma potência maior chegando aqui na entrega. Então, seria essa analogia, né? As termoelétricas, de forma geral, elas conseguem entregar energia, mas de uma forma mais potente. Rapaz, aula sobre potência, até porque isso é importante, Marcelo, porque eu imagino que assim, a intervenção humana, né, os nossos consumos, além da nossa televisão e carregar o celular e ligar o ar-condicionado, mas a humanidade em si também precisa de potência. Grandes aparelhos dos hospitais, de outras empresas, outras indústrias, precisam também dessa potência, porque os equipamentos também demandam muito isso, né? Sem dúvida. E hoje em dia, né, a gente tem acompanhado, principalmente do ano passado para cá, né, um boom tecnológico gigante que a gente consegue encurtar distâncias, a gente consegue facilitar processos, a gente consegue fazer cirurgias hoje em dia utilizando equipamentos elétricos, né? Assim, é fundamental. Tá. Marcela, veja só, eu tenho certeza que a Swap Energia tem uma preocupação com a gestão ambiental, que também vem, claro, do monitoramento muito forte que vocês fazem,
E aí vocês conseguem controlar muito bem isso. Você poderia citar para a gente outras ações que a Swap Energia também faz em relação à gestão ambiental? Olha, a gente já fez, além dos que são exigências, né, da nossa licença de operação, a gente já fez algumas parcerias com empresas de catadores de resíduos e tal, tentando fazer um estímulo para que a gente conseguisse fazer uma associação entre a questão até de segurança do trabalho, que a gente sabe que é deficiente, esse conhecimento para com eles. Porém, não deu muito certo, porque eles tinham dificuldade em entregar para a gente documentação, manifesto de transporte de resíduos. Então, assim, a gente ainda tem procurado e buscado uma cooperativa onde a gente consiga encontrar todas as nossas necessidades nesse caminho. E a gente está em construção com um projeto de social, né? A gente sabe que do ano passado para cá o desemprego aumentou gigante, né? De forma gigante. E a gente vem desenvolvendo um projeto, na verdade, o grupo, né, da Swap Energia vem desenvolvendo projetos para doação de cesta básica para as comunidades carentes aqui do entorno. A Swap também, obrigatoriamente, ela precisa fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? E dentro desse projeto a gente tá hoje com um que a gente tem cuidado com muito carinho e atenção com ele, que é um projeto de captura de carbono. Conta mais sobre esse negócio aí que eu já gostei aqui. O Elton sabe que eu sou apaixonadíssimo. Eu posso compartilhar com vocês, compartilho aí com o Elton uma apresentaçãozinha que a gente fez sobre esse tema. Mas a ideia é que a gente possa entrar dentro desse viés que está sendo discutido e de produção mais limpa. Ele vai visar a gente conseguir fazer entrar aí dentro do mercado de venda aí de carbono, enfim, a gente está nesse viés. Bom sinal que coisas boas estão para vir aí, viu? Com certeza. Swap Energia. Marcela, indo para os nossos momentos finais aqui do nosso podcast, eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouquinho sobre a Swap, falar um pouquinho sobre a atuação de vocês aí na região e no país. Fica à vontade aí, o momento agora é todo seu. A Swap é uma excelente empresa, né? Ela dá todo o acompanhamento para os funcionários. A gente tem internamente 24 funcionários hoje atuando na Swap Energia propriamente dita, mas a gente terceirizou a parte de operação e manutenção com a empresa fabricante dos motores, que eu falei para vocês um pouquinho antes, que é a Wärtsilä. E essa parceria tem sido sólida e muito produtiva para a Swap, porque a Wärtsilä também é uma grandíssima empresa, né, multinacional, e a gente tem somado muitas ações, né, de gestão e de operação de uma planta como essa, que não é fácil, é tudo muito macro, né? E a gente está também aberto à visitação, caso vocês fiquem curiosos, podem entrar em contato com a gente através do e-mail do rh@swapenergia.com.br. E a gente organiza visitações, aproveitando esse períodozinho que a gente está de stand-by, para conhecer. Tem muita gente curiosa para saber como é uma termoelétrica, e a gente tem o maior prazer de receber e de falar um pouquinho para vocês do pouco que a gente sabe também, porque é um universo gigante, né? E é isso, gente. Agradecer a vocês, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. É sempre bom manter esse contato com a Ambimete, é de um aprendizado incrível. Agradeço especialmente a Elton aí pelo convite e pela parceria que se formou aí com a Swap Energia ao longo de todos esses anos.
Eita, coisa boa. Obrigado também ao Elton que está aqui. Começamos maravilhosamente bem o podcast. Estando aqui o Marcela da Swap. Elton Silva aqui, começando também a sua jornada aqui nos nossos podcasts. E aí, Elton, suas considerações? Primeiramente, eu queria agradecer a Marcela, né, pela oportunidade de ter ela conosco aqui nesse projeto que a Ambimete está desenvolvendo. A parceria nossa, né, com a Marcela e a Swap, ela ocorre desde um pouquinho da minha chegada. Eu cheguei lá em 2014 na Ambimete, e aí pouco tempo depois a gente iniciou esse trabalho e a gente só tem muito a ganhar, né? Quando a Marcela traz pra gente uma nova demanda, né, a gente sempre tenta se especializar para que a gente possa entregar o melhor possível, né? A Marcela falou do grupo o Artzilla, que está fazendo a manutenção. Eu não sei se a Marcela lembra, o meu primeiro momento com a Marcela, de conhecer ela pessoalmente, foi uma reunião. Eu me lembro como hoje, eu não sei se a Marcela se recorda, numa sala de reunião grande, né, que tava lá o pessoal da Artzilla, da manutenção, Marcela, os gerentes. E quando a Marcela me chamou, que eu entrei ali naquela sala, eu digo, opa, muita gente estava ali, que era justamente para a gente discutir questões de resultados, que foi 12 monitoramentos, que foi justamente essa questão do oxigênio, que a gente estava tendo esse problema, né, de quando fazia a correção. E aí a gente estava com o Mika, que era o finlandês, né? E aí eu não entendia muito bem o que ele estava falando, mas a gente conseguiu conversar, e aí chegamos no entendimento, nós explicamos o processo do monitoramento, de como a gente chegou nos resultados. E a partir daquele momento ali, eu acho que a gente demonstrou para a Marcela, né, a nossa seriedade nesse trabalho. E aí, daí para frente, a gente só teve a ganhar, tanto a Ambimete quanto eu acredito que a Swap, né? Então, assim... A gente aprende muito com vocês, Elton, muito. Eu, particularmente, aprendi tudo que eu sei, um pouco que eu sei sobre emissões atmosféricas nessa nossa parceria, né? Então, é muito valiosa para a gente. E a gente... voltando também com aquela palavrinha de confiabilidade, é uma empresa que a gente aposta nesse aspecto, né, de confiabilidade, da gente poder discutir abertamente, né, o que é o melhor cenário para a gente, para vocês e para o meio ambiente. Isso. Tá coisa boa. Marcela Ribeiro, gestora de segurança, saúde e meio ambiente da Swap Energia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Já está convidada para voltar aqui, porque esse assunto aqui dá uns 20 podcasts. E aí, Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à Swap Energia por ter permitido que você participasse aqui com a gente. E olha só, recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo, para essa galera do YouTube, não esqueça não, tasca o peteleco aqui no nosso like, compartilhe, comente aqui também o que você conhece sobre as termoelétricas. Pode perguntar, que se a galera da Ambimete não souber, a gente pergunta para Marcela. Não se preocupe não, que sem resposta você não fica. Esqueça não, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o nosso sininho e vem com a gente.